Estamos de volta hoje conhecendo tudo sobre os nossos joelhos, agradecendo mais uma vez a presença do ortopedista, Dr. Gustavo Faidiga, e também do preparador físico Euler Carvalho. Mais uma vez, prazer tê-los conosco. Obrigado. Euler, vamos mostrar um pouquinho de possibilidades de exercícios que vão ajudar a gente a fortalecer, além dessa região do joelho, mas como nós conversamos no bloco anterior, né, doutor? Também essa região, né, da coxa, bumbum. É fundamental a gente fortalecer também o bumbum, porque às vezes as pessoas esquecem, né? O corpo é uma maquininha perfeita e para a gente tratar essa dor específica na região aqui do joelho, a gente precisa cuidar também de outras regiões do corpo. Perfeito, né? A gente estava conversando um pouco. Toda a parte de lesão do joelho, normalmente, acaba sendo por desequilíbrios musculares, como a gente comentou, mas não necessariamente seja localizado na parte da lesão, né? A gente sabe muito bem, o pessoal do Pilates fala muito forte sobre o core ou o powerhouse, né? E agora também tem vindo à tona a ideia do assoalho pélvico bem fortalecido e que são essas estruturas que realmente dão estabilidade para as regiões mais distais, né? Onde a gente vai mostrar um pouquinho aqui e falar do glúteo médio. É um músculo bem importante para essa estabilização. Então, por exemplo, aquelas pessoas que sofrem, né, já com algum grau, né, desse desgaste da cartilagem, nós vamos mostrar aí uma série de exercícios, de posturas que você pode também aí no seu dia a dia praticar. Lembre-se sempre do acompanhamento de um profissional capacitado, porque às vezes uma coluna ali meio tortinha, um joelho inclinado para fora ou para dentro, isso ao invés de ajudar vai piorar. Mas aqui só para a gente entender, né, e conseguir através das fotos perceber quais são os movimentos que vão favorecer o tratamento. Sem dúvida. E mesmo a prevenção, né, Euler? A imagem que a gente colocou aí, o primeiro que é o agachamento, né? Muita gente às vezes condena como lesão para joelho, mas na verdade é primordial que a gente execute o agachamento. O agachamento a gente não entende nem como exercício, é um padrão de movimento, né? Desde o momento que você parou de engatinhar e começou a ficar em pé, você praticou agachamento em todos os momentos. Todo dia você faz um agachamento. O fato de subir e descer a escada são alguns agachamentos, da gente sentar aqui na cadeira para conversar e levantar, ter um leve agachamento. Então, qual que é a preocupação? Já que a gente não pode evitar o agachamento, né, é importante que então a gente faça um trabalho de biomecânica de correção de postura e que você comece a ter mais consciência corporal de como realmente tem que posicionar o seu corpo para realizar esse agachamento no seu dia a dia. Só que nos ajude na parte de treinamento, né? Algo que eu gosto de falar muito para os meus alunos assim, tudo aquilo que você está utilizando durante a academia, na verdade, não vai ser rendido lá na academia, tem que render no seu dia a dia. Então, não adianta nós apresentarmos uma certa postura ideal durante a academia se durante o dia a dia vai se fazer de qualquer forma. Então, coloque em prática mesmo, até porque é injusto. A maioria das pessoas que passam dentro da academia vão passar em torno de 1 hora, das outras 23 horas dentro de casa, do trabalho, cuidando, né? Então, é importante que você aprenda. Na hora que está no computador, na hora que está no sofá. Pois é, em todos os momentos. E é rotineiro, todo mundo vai fazer o agachamento durante o dia. O agachamento é talvez um dos exercícios, né, voltando para a academia, mais completos que nós temos. Talvez seja um dos exercícios que consiga aí atingir todos os grupos musculares que são necessários para fortalecer todos esses grupos que nós falamos agora, né? Recentemente, acabei de ler um artigo mostrando a associação do agachamento com fortalecimento não só para vertebrais, que são as musculaturas eretores das costas, né? Mas também com parte de assoalho pélvico, abdômen, glúteo médio, posterior de coxa, quadríceps. Ele é muito bom, muito completo. Exercícios mas tem que ser bem de agachamento bem executados. Ótimo, é super bacana, principalmente para quem quer prevenir ou mesmo tratar. Para que a doença não piore, não avance, né? É fundamental o fortalecimento, é ponto-chave aí no tratamento. Além do agachamento, que outros movimentos a gente tem? Podemos colocar na tela as imagens? Aí foi um exemplo de um alongamento, né? Então, como a gente sabe que parte das lesões de condropatia e condromalácia são associadas a esses desequilíbrios, é importante também a gente ter a certeza que todos os grupos estão respeitando esses graus de movimento, né? Que a gente consiga ter a associação realizando bons alongamentos de cadeias posteriores, né? Normalmente a cadeia posterior é um pouco mais encurtada ou a cadeia anterior, a parte do quadríceps, é um pouco mais forte, é isso que traciona um pouco a patela um pouco mais para cima, tira da onde seria o posicionamento anatômico, né, morfológico natural dela. Então, um bom alongamento global sempre vai ser bem-vindo para que você mantenha esse equilíbrio. Perfeito. Mais uma foto.
O interessante desse exercício, né, eu coloquei do quadríceps, né, a maioria das pessoas acabam fazendo uma cadeira extensora para fortalecer a região de onde se dói mais, né? Mas a maioria das propostas de lesões de condromalácia é justamente o quanto o quadríceps está realmente muito mais forte do que o posterior de coxa. Então, é exatamente identificar, nós já temos aí muitas tecnologias e ferramentas para identificar o quanto tem desse desequilíbrio muscular. Então, tem um exercício, ou na verdade um equipamento, chama isocinético. Esse isocinético, você vai medir o quanto você faz de força na hora da extensão e a mesma força que você faz na flexão no mesmo movimento, né? E aí é achado o quanto há de diferença e a gente consegue ser pontual nesse fortalecimento dos grupos musculares que estão desequilibrados. Mas um ponto que eu acho muito interessante a gente conversar nesses exercícios é que você que já apresenta algum tipo de dor no joelho, já passou pelo médico, conversou, sabe das suas limitações, cuidado com as flexões máximas e extensões máximas de joelho, porque são exatamente nesses pontos onde a gente consegue ter, ou então apresenta um pouco mais de atrito. Né? A patela, ela na verdade é um ponto de alavanca para você conseguir fazer essas movimentações, principalmente de extensão da perna. E aí, quando você tem esse contato um pouco maior, é onde a gente apresenta aqueles slides de ressonância que o doutor apresentou. A gente falou um pouquinho da escada, que é bom evitar, principalmente quem quer começar a fazer atividade física, não comece com escada. Né? Comece com uma caminhada, alguns exercícios específicos de musculação. Evite a escada nesse primeiro processo, até o seu corpo se habituar. Né, e ter o mínimo de fortalecimento. E tem muita gente perguntando em relação à bicicleta. A hidroginástica é maravilhosa, né? Exercícios na água é também maravilhoso, pensando nesse cuidado com o corpo. E bicicleta? Ótimo, ótimo exercício. Porém, assim como o agachamento que a gente falou, é importante que a gente saiba também qual é a regulagem perfeita, para que aquela força cíclica do pedal não venha com uma atração vetorial para ter um atrito maior na parte do joelho. Então, um ótimo exercício porque você não tem um impacto, justamente por uma corrida, por uma caminhada, dependendo do terreno que você esteja, né? Pela uma escada, mas cuidado, peça orientação pelo seu professor para exatamente deixar a regulagem mais associada ou perfeita para você. Né? Aqueles exercícios de jump, né, que o pessoal fica pulando. É um ótimo exercício também, por conta do impacto. Mas a grande preocupação é que na hora da extensão para o salto, você também tem a extensão desse joelho. É exatamente o que a gente está querendo evitar quando você faz o exercício da extensão total. Então, esses movimentos de hiperextensão do joelho podem provocar um pouco mais de impacto da patela. Perfeito. Temos mais uma imagem, diretora? Esse é um exercício ótimo. O nome dele é até engraçado, é ostra, né? A gente ostra? Ostra. A gente denomina como ostra, mas é um exercício bem pontual como o glúteo médio, né? Então, aquela pessoa que realmente precisa fortalecer e deixar bem específico o fortalecimento do glúteo médio, esse é um ótimo exercício. Você usa um elástico, um bend elástico, ali exatamente um pouco acima da linha patelar, né? É isso que eu ia perguntar, um pouquinho acima, né, da pouquinho acima da linha patelar, mantém os joelhos flexionados por volta de 90 graus e também uma flexão de tronco mais ou menos nessa linha, e você faz essa movimentação como se fosse uma abertura de ostra. Fecha, né? Exato. Mais importante, que mantenha os pés bem próximos, né? Na hora de abertura dos joelhos, que você não afaste os pés, que os pés fiquem realmente grudados. A repetição desse movimento também é muito benéfico, pensando na saúde e no fortalecimento do joelho. Com certeza. Por conta daquilo que a gente falou, né? Do que há de associação do fortalecimento de assoalho pélvico para que realmente faça estabilização do joelho. Então, o glúteo é o que vai dar essa boa base. Doutor, muitas mensagens, várias telespectadoras se manifestando, comentando que sentem muitas dores. Grace Ellen participando, beijo para você, Tati, sofro muito com dores no joelho. A Mara Lança também se manifestou. Tati, é horrível o som da aflição, estralo muito o joelho, incha fácil e se fico muito tempo em pé ou sentada, incomoda mais. Tem que procurar, né, Tem que procurar doutor? atendimento. Tem que reverter, porque tem como tratar e melhorar isso. Tem. Mas quanto mais demora para procurar o tratamento, pior vai ficando. Isso, e a lesão vai evoluindo. Aquele casinho bem pequenininho, uma lesão pequena, pode chegar a cometer o osso. E as queixas são dessa forma, viu, Tati? É o estralo que incomoda, é o barulho, é a crepitação, algumas vezes a dor, dessa forma mesmo. Tem que cuidar. Doutora, aqui foge um pouquinho do tema, mas eu queria agradecer a participação. O Daniel está participando pelo Instagram, Daniel Cristino. Obrigada, viu, Daniel? Tati, excelente entrevista. Ele comentou... queria fazer uma pergunta ao doutor. Caí de bicicleta e tive uma lesão nível 2 na cravícula. Gostaria de saber dicas para reforçar essa questão do ombro.
Tá. Bom, eu imagino que seja uma lesão ligamentar, não tenha sido uma fratura. Deve ter sido uma lesão entre a articulação do acrômio com a clavícula, bem aqui na pontinha, Tati. Eu não estou vendo o paciente, mas imagino que ele esteja falando disso. É uma lesão grau 2, ela não é cirúrgica, é tratamento conservador. Ele tem que fazer um tratamento de fortalecimento de toda a cintura escapular. É fortalecimento de manguito, bastante rotador. Tem alguns exercícios aí específicos? Sim, esses que o doutor está comentando são importantes, né? Então, manguito rotador, interno ou externos, né? Esses são importantes. Né? Mas é importante também, exatamente, ele fazer uma avaliação postural para saber o quanto ele tem algum tipo de protusão de ombro, porque isso pode diminuir um pouco a cavidade articular e certas movimentações serem um pouco mais atritantes ali na região. Tem que passar por uma avaliação. É importante. Porque tudo influencia, né? Essa relação da nossa postura, do nosso corpo, porque realmente tem gente, né, que tende, né, a ser mais para dentro. E isso vai influenciar, inclusive, nesses exercícios para tentar reverter e recuperar isso. E às vezes até por causa da dor, ele acaba tendo uma postura mais antálgica, ficando mais retraído. Que é como se fosse uma proteção ali, né? Vai doendo, ele vai retraindo tende mais. a retrair, a se encolher. Então é importante tratar a dor para poder fazer o fortalecimento. Tá tudo interligado, né? Perfeito. A Gismaria também está participando. Tati, sinto muito quando fico muito tempo sentada. Excelente tema abordado no programa. Tenho muita dor no quadril também e o joelho dói sempre quando subo escada. Tem que procurar tratamento, porque se não trata, é o que o senhor falou, né? Vai avançando, vai piorando, a cartilagem vai desgastando cada vez mais. E pode evoluir para artrose. O estágio final dessa lesão é a artrose. Eu ia até perguntar essas complicações. Quando acaba a cartilagem, quando ela gasta por inteiro, se a gente lembrar das imagens que foram passadas, daí vai chegar no osso. E aí fica osso com osso. Aí é osso com osso. Aí, por exemplo, a patela com o fêmur. Exatamente. Aí dói, Tati. Aí a dor deve ser um... Infelizmente. Deu certo arrepio. Então, o objetivo de tudo é evitar a artrose. Porque a lesão da cartilagem, quando ela lesa por inteiro, ela é irreversível. Então, uma artrose, ela é irreversível. O paciente com artrose, nós vamos trabalhar em cima do tratamento da dor. Da mesma forma, medicamento, fortalecimento, mas não visando mais a recuperação daquela cartilagem, que já não existe. Visando o cuidado da dor, não tem muito o que fazer. Ou seja, é medicação para diminuir a dor. Para diminuir a dor, e daí, em último caso, a cirurgia de artroplastia, que é a prótese. Tem a cirurgia com uma prótese, doutor? A prótese. Que é em último caso. É em último caso. Temos até uma imagem, não temos? Temos. Se você puder colocar para a gente, diretora, um joelho bastante danificado e aí a gente tem a imagem lateral com a prótese. A prótese é uma cirurgia agressiva, porque, a gente, a grosso modo falando, tira toda a estrutura óssea e coloca um joelho metálico naquela região. Essa mesmo, diretora, olha só, gente. Retira todo o joelho natural, né, original, entre aspas, e coloca a prótese. A recuperação, o pós... Hoje a gente consegue ter algumas técnicas, a gente consegue melhorar bastante a questão da dor pós-operatória. A recuperação tem sido cada vez mais rápida, mas não deixa de ser uma cirurgia grande. O paciente opera, ele sai andando do hospital, mas é uma cirurgia grande e tem alguns riscos aí. A gente coloca um implante. Sempre que coloca um implante tem riscos de infecção. É um procedimento bastante delicado, né, doutor? E ali eu estou vendo na foto lateral da prótese bastante danificada. Bastante danificado. Que é o que realmente acontece quando a pessoa não cuida, né? Porque daí a gente tem que tratar para pelo menos estacionar a doença, porque senão ela vai avançando. Ela vai avançando, chega nesse caso... Ela não para sozinha, né, doutor? Não, ela evolui. Ela vai evoluindo. Ela vai evoluindo. Se você não tratar, não cuidar, ela vai piorando. Ela vai piorando, porque além dos fatores mecânicos, depois que começa toda essa destruição da cartilagem, começa um processo inflamatório local com liberação de enzimas e tudo isso vai machucando ainda mais a cartilagem. Acho que uma dica muito importante, né, Euler e doutor, as pessoas, tantas que estão se manifestando, reclamando de dor, tem que procurar o quanto antes um tratamento. Que quanto mais demorar, pior vai ficar. O problema é que quando já se instala a dor, na verdade o processo já existia há um bom tempo, né? Já está num grau... O grande segredo é justamente evitar qualquer coisa. Então, prevenção é o melhor remédio sempre, né? E aí os exercícios... Os exercícios. E uma consideração importante com relação às próteses, o doutor pode talvez até corroborar,
é a situação de que, se você fizer a cirurgia, não significa que agora é vida nova, posso tudo, está tudo novo, né? Exatamente. Então, uma grande consideração, até mesmo com a atividade física. Há uma vida útil sobre a prótese, né? Então, aí você tem que se preocupar como vai ser executado, quanto tempo de execução, como que essa prótese vai ter de durabilidade, O validade. ideal é não chegar nesse Nem ponto. ponto. Exatamente. Nem um ponto. A preocupação segura. Euler, Amalvim participou. Tati, tenho artrose. Gostaria de saber se existe alguma atividade que eu possa fazer. Artrose no joelho, ele não cita. Infelizmente, ela falou assim, Tati, sinto muitas dores, uso medicamentos e tenho artrose. Tá, Gostaria de saber entendi. se, provavelmente, acredito que seja do Enfim, joelho, tem, né? Como a gente citou, o Pilates vai ajudá-la bastante. A hidroginástica talvez ajude bastante para esse desequilíbrio calórico que a gente comentou inicialmente, né? Então, o emagrecimento vai ser um grande aliado a você a sentir mais confortável nas pressões de joelho. Então, a hidroginástica pode ser um fator. Eu não sei qual o grau que ela tem de dificuldade de artrose. Mas né? Pilates, hidroginástica, eu acho que inicialmente boas seria uma indicações. grande indicação. A gente tem aqui a Rose Sá participando. Tati, meu marido tem desgaste no joelho esquerdo e faz exercícios na academia, musculação para aliviar essa dor. E ela perguntou, gostaria de saber, ele pode continuar fazendo exercícios? É recomendável? Pode prejudicar? Vale reforçar aquelas orientações. Se ele estiver fazendo exercício bem feito, com uma orientação adequada, é maravilhoso. Exatamente. O que ele não pode é fazer exercício errado. Exatamente. Ele tem que ser bem orientado nesse Exatamente, exercício. Sendo bem orientado, ele está no caminho certo. O que a gente tem que começar a ter consciência também é que, tirando os atletas, quais são os nossos objetivos de vida, né? Então, seguir dentro desses parâmetros de limites de vida. Não adianta eu colocar uma sobrecarga muito alta se o meu dia a dia não vai, né, permitir isso, ou então vai cobrar isso de mim. Então, a manutenção corporal é para que a gente consiga manter uma longevidade. Essa é a grande questão. Doutor, a gente falou um pouquinho dessa questão do grupo de risco, né? As pessoas obesas, né, que estão com sobrepeso, acabam tendo mais chances, né, de desenvolver esse tipo de problema. A questão da idade influencia também? A gente tem um grupo que você percebe uma incidência maior? Mulheres, você falou que, infelizmente, é mais comum em mulheres. A idade é o uso, né? Então, a idade influencia, a genética, trauma, que machuca muito os joelhos, se tiver uma fratura, isso acelera o processo da condropatia e da artrose em geral. Antigamente, fazia-se muita infiltração no joelho. Essas infiltrações também aceleram o processo de artrose. Tudo isso aí. Mais uma dúvida. Tati, minha filha tem luxação de patela lateral. Ela sofre muito com isso e também os médicos não aconselham cirurgia, devido ao grande risco de ficar cadeirante. O mais agravante é que são os dois joelhos. Quando está andando, sai fora e ela reclama de muita dor. Luxação na patela lateral e quando anda muito... Assim, é comum isso, doutor? Isso não é comum. Isso aparece com frequência, não é tão comum, mas aparece. O que é luxação em termos médicos? A luxação é quando o osso sai do lugar. Então, quando a gente ouve falar, foi só uma luxação, na verdade isso é muito grave. É mais As grave. pessoas simplesmente, não é só uma luxação, o osso saiu do lugar. O osso saiu do lugar, isso é gravíssimo. Isso é mais grave que uma fratura, entendeu? Foi só uma luxação. Se confunde um pouco luxação com contusão. Mas acho que é por isso. Então, Mas a luxação, em termos médicos, é quando o osso sai do lugar. Então, no caso dela, a patela, ela fica centrada aqui no joelho, ela sai e vem aqui do lado do joelho, Tati. Bem para lateral mesmo. Vem aqui para fora. Daqui ela vai para fora. Para fora. Isso. E se ela tem isso com frequência, ela é um daqueles casos que a gente viu, que o problema é na formação do osso. Então, que é característica do corpo. Dela. É morfológico. É morfológico isso. Então, a patela não está a estrutura não segura a patela no lugar. Ou por algum problema ligamentar, provavelmente por problema na estrutura do osso. A patela ela corre dentro do trilho da tróclea, do fêmur. Deve estar mal formado e acaba saindo e indo para a lateral. Nesse caso, doutor... Então, a cirurgia nesses casos, assim, existem cirurgias, mas os resultados não são bons. Então, dá para corrigir, deixar o osso bonitinho, mas o paciente passa a ter uma dor. Ela não deve ter tanta dor. Entendi. Quem tem a luxação recidivante tem pouca queixa de dor. A patela sai várias vezes do lugar,
Mas se fizer a cirurgia, geralmente a cirurgia melhora a luxação, mas piora a dor. Mas piora a dor. É. Ou seja, o osso não vai ficar saindo mais do lugar, só que a dor ali na região A vai dor ser muito intensa. Muito intensa. Então, por isso que os médicos não aconselham a cirurgia dela. E aí o ideal é O ideal é fortalecer. E Fortalecer. evitar ao máximo esses grandes esforços, por exemplo, uma caminhada, esportes de alto desempenho, evitar Mas esse... algum exercício para ela é bacana para ajudar a fortalecer. Importantíssimo. Se a gente conseguir estabilizar a patela com musculatura, sem cirurgia, esse é o ideal. Qual o exercício daí, Euler, nesse Um exercício caso? muito bom, além do grau reduzido do agachamento, foi aquela cadeira extensora que a gente colocou, né? A cadeira. Com graus também reduzidos, né? Não com tanto peso. Não com tanto peso, gente isso, vai pôr a essa imagem de imagem, novo? principalmente da fase mediana à final, que a gente consegue, se for lateralizada mesmo a luxação dela, que a gente consiga fortalecer o vasto medial, que é a parte mais interna da coxa aqui, da parte da frente, onde a gente tenta conseguir esse equilíbrio muscular aí e deixar a tensão um pouco mais equilibrada. Infelizmente, muitas pessoas participando pelas redes sociais falando que já apresentam a artrose, ou seja, então aquele desgaste da cartilagem, ele realmente acabou, né? Ele foi comendo toda a cartilagem, acabou a cartilagem, osso no osso, diagnóstico da artrose. E muita gente reclamando dessa questão da dor da artrose. E aí, nesse caso da artrose, não tem como reverter, porque já perdeu toda a cartilagem, né, doutor? Exatamente. Aí o tratamento é medicamentoso para tentar aliviar a dor. Isso, aí nós vamos focar no tratamento da dor, não seria nem o joelho. Entendi. Então, geralmente trabalha nesse tratamento o ortopedista, um anestesista, clínica de dor, alguém especializado em dor, e sempre o fortalecimento, Tati. O fortalecimento sempre vai estar com a gente nisso daí. Até para melhora da dor. E no futuro, se ele precisar de uma cirurgia, ele tem musculatura que consiga ajudar na recuperação dessa cirurgia. Então, sempre fortalecer. Doutor, a questão, né, do estalo, do creque-creque sem dor, isso pode ser um problema, pode ser um sinal, pode ser um alerta do corpo ou é comum? Porque tem muitas telespectadoras também se manifestando, falando, Tati, meu joelho estala demais, Tati, meu joelho faz o creque-creque que o doutor comentou. E isso é comum ou Isso é muito sinal comum. que tem alguma coisa ali errada? Não, isso é sinal que tem alguma coisa errada. É comum essa queixa de ter ouvir o barulho, sentir o estalo e não ter dor. A dor ela é multifatorial, cada um sente dor de uma forma, depende do momento que a gente está. Então, tem gente que tem um limiar muito alto de dor. O joelho já está gasto, já tem artrose e não sente dor. O estalo já é um sinal de alerta, é sinal de que a cartilagem já está gastando. Se está estalando. Por exemplo, durante uma atividade física, a gente faz alguns exercícios, né, de alongamento, eu ouço, isso é um... Não, é diferente. É um Tati. risco? Isso é diferente, é uma situação diferente? É que nem... Porque às vezes, por exemplo, estou alongando, não sei se vai agora, mas às vezes ele faz um creque-creque aqui, doutor. Não, nós estralamos os dedos aqui um pouco no intervalo, é diferente. Esse estralo do joelho, assim, chega a arrepiar. A pessoa anda, ela mexe o joelho e faz barulho. E faz aquele... Esse é um alerta. Não é um estralinho, faz um barulho... Diferente daquele estralo, por exemplo, numa academia, numa atividade física, você está ali alongando, aquecendo o estrala. corpo, aqui vai dar uma estaladinha, isso é normal. Que nem esse estralo, você estralou, ele parou. Você não consegue Isso. repetir às vezes. Isso, ele é crônico, é constante. Né? Assim, todo movimento, a pessoa fica Se assim... começar toda hora a estralar. E dá essa sensação mesmo estranha de incomodar, de arrepiar. A sensação... Aí tem que procurar o ortopedista. A sensação é de areia dentro do joelho. Parece que está cheio de areia. Fica raspando e crepitando. Perfeito. Eu leio para a gente finalizar um último conselho aos nossos telespectadores. Infelizmente, muitos que sofrem, né, com dor no joelho, infelizmente já por causa do diagnóstico da artrose ou que possuem, né, alguma perda de cartilagem. Claro. Bom, a recomendação que eu sempre faço é justamente faça a prevenção, não tem melhor remédio melhor do que a prevenção. E caso apresente algum tipo de grau, algum tipo de patologia, procure um médico, faça um trabalho associado com seu professor de educação física, com seu fisioterapeuta, para que a gente tenha a segurança de que esse grau não vai aumentar e que você consiga ser mais saudável e com uma longevidade aí de atividades. Doutor, considerações finais? Alguma coisa que o senhor queira reforçar ou ressaltar? Só reforçando, Tati, acho que deve ser uma constante aqui nas entrevistas, todo mundo falando do exercício. Acho que desde o ortopedista, o psiquiatra, o nutricionista, todo mundo acho que fala a importância do exercício. Pensando na saúde mental, física, de tudo. Então, acho que o ponto final é o exercício. Ou seja, se exercite. Se exercite.
Procure, com uma orientação adequada, alguma coisa para você mexer, para você fortalecer. O corpo precisa de movimento, a gente precisa estar se mexendo. Doutor, muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Amei conhecê-lo, volte Obrigado. sempre. Euler, Prazer. Obrigado. obrigada, meu Tá, amigo. um prazer. Sempre um prazer, viu? Recebê-lo no nosso programa. Vocês viram, né? A orientação foi dada. Mexa-se. Intervalo rápido, levanta do sofá. Tá aí na cama jogada? Levanta, vai pegar um copo d'água, entendeu? Se mexa. Tati não tem dinheiro para fazer uma matrícula na academia. Começa uma caminhada, né, no bairro, dá a volta no quarteirão. O importante é não ficar parado. E para quem sofre, né, com dores, o Euler também reforçou aqui, importantíssimo, algumas opções de atividades. Hidroginástica, Ótimo. pilates. Uma terceira para a gente fechar aqui um tripé. Uma caminhada. Uma caminhada. Lá, leve, um lugar plano, sem muita subida, já está de ótimo começo. Obrigada, viu, pelas Eu que contribuições. agradeço. Até Obrigado, breve. Tati. Até. Intervalo rápido, daqui a pouquinho tem artesanato, fica comigo.